Olá, PCI Concursos, caros concurseiros, caras concurseiras, vamos prosseguir com nossas aulas de Direito do Trabalho. Ainda estamos naquela parte introdutória, mas já está rendendo, né, pessoal? Vai render muito mais, temos muito pela frente, ok? Esperamos aqui esgotar a matéria, levar a compreensão total dessa matéria e que todos, independentemente do concurso, do nível segundo grau, nível superior, não importa, possam se beneficiar das nossas aulas e emplacar vitórias. É isso que nós aqui da equipe PCI Concursos torcemos todos os dias por você, acreditando e acreditando juntos, tá ok, pessoal? Vamos lá. Hoje a aula é sobre hermenêutica e princípios. Na nossa disciplina, em todas elas, fundamental que nós discutamos a interpretação e a integração do direito, buscar o sentido, o significado, o alcance das normas jurídicas. E a palavra hermenêutica é uma palavra bonita de se dizer, é uma palavra que soa interessante. A hermenêutica é a arte da interpretação. São os meios, as maneiras pelas quais você busca o significado e o alcance das normas jurídicas. É a isso que se dá o nome de processo hermenêutico, pessoal. Veja, são vários os processos, os meios de interpretação do jurista, do intérprete, do aplicador da lei. A doutrina e a jurisprudência, principalmente a doutrina, traz uma série de nomenclaturas para o processo hermenêutico. A interpretação, ela pode ser literal, pode ser uma interpretação gramatical. A leitura da norma jurídica e a busca daquilo que do alcance e o significado se dá exatamente conforme o que está escrito, o que foi exteriorizado na norma jurídica. Tido como um método pobre de interpretação, na verdade, dizer que o método é pobre é equivocado. É mais um método de interpretação e um método importantíssimo. Eu não posso brigar com a norma, eu não posso brigar com a literalidade da norma, eu não posso dizer o contrário do que diz a norma. E a interpretação gramatical, ela nos traz segurança jurídica, portanto, ela é importante. Temos também a interpretação histórica, a interpretação que vai ao encontro das fontes materiais do direito, aquilo que pré-existe à norma, ou melhor, pré-existe e está posto, mas não é jurídico, foi o que deu ensejo à norma. O contexto, o momento histórico, o contexto político, econômico, os anseios da sociedade em determinado momento histórico. Daí extraímos essa interpretação histórica. Temos também a interpretação dita autêntica, ou seja, o que o legislador quis dizer, quais foram os aspectos motivadores da atividade legislativa. Muitas vezes você verifica a vontade do legislador, ela é buscada na exposição de motivos de um determinado código, de uma determinada lei, na exposição de motivos, nos debates durante o processo legislativo, nos pareceres das comissões do Congresso Nacional. Então, é um método interpretativo que deve ser respeitado, muito embora a norma não esteja necessariamente vinculada ao pensamento do legislador.
A norma sofrerá as injunções do seu tempo. A norma será interpretada pela magistratura. A norma será interpretada pelo juiz, pelo Estado juiz. O Estado juiz dirá, o Estado juiz estará atento às mutações da sociedade, às mutações normativas. No direito constitucional se fala da mutação constitucional, o reposicionamento de uma norma envelhecida que não mais condiz com o momento atual, com o desenvolvimento da ciência do direito. Daí que muitos falam em lacunas ontológicas, um nome bonito para dizer que uma norma está ultrapassada e envelhecida. Temos também a interpretação teleológica, que busca a finalidade social, mais uma vez contextualizada socialmente. E no direito do trabalho, esse método interpretativo, esse processo hermenêutico, necessita da busca da finalidade social, porque o direito do trabalho é eminentemente social, é social na sua essência. O método sistemático, muito reverenciado, aplaudido pela doutrina, pela jurisprudência, é a busca da compreensão da norma no contexto normativo. É a interpretação da norma sistematicamente considerada. Nós falamos em teoria do conglobamento, nós falamos em teoria da acumulação, nós falamos que a teoria da acumulação peca porque viola a ideia de sistematização do direito. Então, é buscar uma interpretação que reúna, que traga todos os demais elementos normativos existentes, que esteja conforme a Constituição, que esteja conforme a jurisprudência, agora que esteja conforme os precedentes, que esteja conforme a essência de outras normas de direito social, de princípios, a conformação do ordenamento jurídico a partir da aplicação dos princípios que no momento atual das teorias da argumentação jurídica têm papel decisivo para a busca de soluções aos conflitos jurídicos de interesses. Ok, pessoal? Então, eu fiz aqui, mais uma vez, buscando para vocês métodos interpretativos que devem ser levados em conta em qualquer ramo da ciência jurídica, não é diferente no direito do trabalho. Hermenêutica não é só interpretação, é integração. E o que é integração? Integração é suprir lacunas, é colmatar, preencher lacunas. Lacunas normativas, especialmente as lacunas normativas. A integração, quando eu penso em integração, eu penso em suprir lacunas. E a integração, ela se utiliza de todos os métodos interpretativos que eu trouxe a vocês. Mas ela também se vale da analogia. O que é a analogia? A vida real, o direito não acompanha a evolução, a vida real, na mesma velocidade dos acontecimentos, num mundo globalizado, num mundo tecnológico em que vivemos. Então é necessário, é comum que surjam situações que não tenham respostas jurídicas prontas e acabadas. Ou melhor, não há nenhuma regra, nenhum princípio que possa
ser utilizado diretamente para a solução daquela questão jurídica. Nesse caso, eu aplicarei analogicamente o que dispõe uma outra norma jurídica que trata de um caso similar, de uma realidade próxima àquela em que há ausência de norma jurídica. Isso é a analogia. Posso também utilizar pela equidade. Muitos confundem equidade. Equidade vai ao encontro da ideia de justiça. O direito vai ao encontro da ideia de justiça. Veja, mas não é uma justiça, cada um de nós tem uma justiça diferenciada. Para mim, ser justo, eu sou justo, o outro entende que não é justo, então não podemos ficar ao sabor das várias concepções de justiça individual que cada um de nós nutre ou tem, certo? Então a equidade não pode ser uma equidade no sentido de arbitrariedade, de buscar a solução que me interessa. Não, a equidade ela sempre tem uma base jurídica, mas no direito do trabalho não é incomum situações em que o juiz terá que decidir por equidade. O direito coletivo do trabalho, a sentença normativa, muitas vezes os tribunais que decidem o dissídio coletivo se valem da equidade, se valem nas experiências que pautam a atuação do homem comum ou aquilo que é apreendido e apreendido no âmbito da convivência comunitária. Sempre há um referencial normativo que sustenta a aplicação da equidade. E a equidade também é uma técnica para que haja a integração do ordenamento jurídico. O direito do trabalho vai se valer de normas do direito civil, de normas do direito previdenciário, de normas do direito ambiental, acima de tudo e sobretudo das normas constitucionais, das normas fundamentais previstas em diversos códigos na nossa legislação, dos precedentes, tudo isso integra o ordenamento jurídico, faz com que se faça uso dos métodos interpretativos, é essa a ideia. Vamos ao quadro. No âmbito dessa ideia de processo hermenêutico, eu chamo a atenção, caros ouvintes, nossos telespectadores, chamo a atenção do artigo 8º da CLT. Prestem atenção, é importante memorizar esse artigo. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de lei ou disposições contratuais, vão decidir sempre, o juiz não pode se furtar a decidir com base na ausência de normas, de maneira alguma. Ele sempre terá que decidir. Por isso que aplicar a lei, decidir, é difícil, né, pessoal? Vai se valer da jurisprudência, da analogia, da equidade. Vamos tirar esse trema aqui, né? Nós não temos mais o trema. Caiu em desuso, não é verdade, pessoal? Com a reforma ortográfica e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. Não são só os princípios especificamente trabalhistas, são os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito exteriorizam o grau de evolução de determinada sociedade, o caráter ético e moral que pauta as normas jurídicas. Os princípios positivam aquilo que a sociedade traz como evolução. Os usos e costumes, a gente falou dos costumes, o direito comparado também vai ser um critério que pautará a decisão dos juízes do trabalho.
das autoridades administrativas, né? Quando falamos aqui das autoridades que decidem administrativamente e da decisão advém força normativa, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, ok? Sempre o interesse público, né? Aquele caráter institucionalista que grava o direito do trabalho. Certo, pessoal? Que pudemos tratar nas nossas aulas iniciais. A integração é suprir lacunas. E aqui um exemplo jurisprudencial de analogia, uma súmula que permite a aplicação do artigo 72 analogicamente. Veja, o artigo 72 garante uma pausa de 10 minutos a cada 90 de trabalho, a cada 90 minutos trabalhados, o trabalhador em mecanografia terá que descansar 10 minutos, movimentos repetitivos, movimentos que podem causar tendinite, síndrome do túnel do carpo, pessoal, doenças do trabalho. Neste caso, é salutar os 10 minutos de descanso. O que diz a jurisprudência do TST na súmula 346? Que a CLT se refere à mecanografia, profissões extintas praticamente, datilógrafo, escrituração, cálculo, aquela ideia mesmo, né, de um trabalho mecânico, repetitivo. Ora, desapareceu a figura do datilógrafo, mas em lugar dela, igual a ela, surgiu em tempos de tecnologia avançada a figura dos digitadores. Uma realidade não contemplada por uma norma da CLT que data de 1943, mas que, com certeza, se equipara à realidade do século XXI, do final do século XX, dos digitadores. Então, a possibilidade de suprir a lacuna normativa, de integrar o ordenamento jurídico mediante a aplicação analógica do artigo 72 da CLT. E, entre os métodos interpretativos, entre os métodos integrativos, a ideia de integração do direito, do ordenamento jurídico, destaque sempre, pessoal, para os princípios gerais de direito e os princípios específicos de direito do trabalho, certo? Os princípios, qual a função dos princípios? Antigamente, o direito clássico emprestava aos princípios um caráter meramente informativo, orientador da aplicação, da interpretação e da aplicação da norma jurídica. Mais à frente, a função interpretativa. Eu posso interpretar, devo interpretar as normas, as regras jurídicas, aquelas regras concretas, aquelas regras específicas, a partir dos princípios. Na verdade, eu devo me ater aos princípios. Os princípios, pessoal, têm uma função interpretativa, tem uma função organizadora, tem uma função que bloqueia interpretações capazes de esvaziar o núcleo de direitos fundamentais, tem uma função rearticuladora. Enfim, a função dos princípios é vasta. A que mais se destaca no âmbito, na atualidade das teorias da argumentação jurídica, é a função normativa. O princípio tem função normativa, é um mandado de otimização que se aplica concretamente. E daí a importância dos estudiosos do direito do trabalho em reforçarem sobre princípios constitucionais como o do valor social do trabalho, o da proteção, extraído do conjunto de normas trabalhistas da Constituição. São todos princípios muito importantes. É necessário
sempre olhar sob o prisma, sob a vertente dos princípios fundamentais do direito do trabalho. Valor social é um sobreprincípio. Na concepção de muitos doutrinadores, eu me filio a esses doutrinadores, não há que se falar em igualdade do princípio do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Pessoal, não. A livre iniciativa só será livre se for respeitado o valor social do trabalho. Não há como conceber livre iniciativa no trabalho escravo, no trabalho degradante. O que eu não posso é fazer uma leitura que impeça, que obstaculize a livre atividade empresarial. Mas não há como sustentar a livre iniciativa em um contexto de trabalho escravo, degradante, indecente, inseguro, ilícito. Então essa conversa, estão em pé de igualdade, não é verdadeira, pessoal. E há farta produção intelectual e científica que permitem essa leitura. É só não deturpar aquilo que é dito, aquilo que é defendido. Muitas vezes a imprensa, a mídia, presta um desserviço, porque demoniza ideias que no fundo estão apenas clamando pelo respeito à Constituição da República. Ok? Vejam, vamos para a nossa última parte da aula, falar dos princípios específicos do direito do trabalho. Vamos lá. Princípio da proteção. Princípio da proteção, como eu disse para vocês, pessoal, ele decorre dos artigos 6º, 7º, 170, 193 da Constituição Federal. Sem falar no artigo 1º, né, pessoal? Incisos 3 e 4. Dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho. Certo? É um princípio também que decorre, como nós estudamos, da hipossuficiência jurídica, que quase sempre é uma hipossuficiência econômica, tá, pessoal? Apenas cuidado, porque não é o fato de um empregado ter uma posição econômica avantajada que eliminará a necessidade de proteção. O que vale é a hipossuficiência jurídica. O artigo 2º da CLT dispõe que o empregador deverá assumir os riscos da atividade econômica. Ok, pessoal? Por isso que o empregador tem total controle do seu negócio. O lucro é privado. O lucro é do empregador. Se ele quiser dividir o lucro com o seu empregado, ele pode. Recomenda-se, inclusive, né, que ele divida a participação nos lucros e resultados. Temos uma lei que trata disso, mas obviamente dependerá da vontade do empregador. Nada mais justo que ele divida seu lucro com seus empregados. Mas veja, os riscos da atividade produtiva sempre serão do empregador. É outro mantra, dogma do direito do trabalho. Dificilmente passível de contrariedade por intermédio de uma argumentação jurídica consistente, lógica. Ele assumirá os riscos da atividade econômica. A desigualdade é íncita, ou seja, ela é da essência da relação jurídica de direito material. Do princípio da proteção, nós temos a norma mais favorável, e aqui eu trago a vocês dois artigos. Um artigo, uma súmula, 620 da CLT, que vai falar que as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis,
prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo de trabalho. Por que isso, pessoal? O acordo coletivo ele tem um âmbito mais restrito. Ele se dá entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Portanto, o acordo deveria sempre tratar, embora isso não aconteça na prática, ele deveria tratar de características especiais de determinado estabelecimento empresarial. É uma realidade peculiar, uma realidade afeta a uma determinada empresa da categoria econômica envolvida. Então, faz sentido que a convenção, que tem um espectro de abrangência amplo, maior, mais amplo, porque envolve todos os empregadores e todos os trabalhadores de determinada categoria, caso sejam mais favoráveis, aplica-se a convenção. Veja, pessoal, esse artigo, há muita confusão sobre ele. Ele traz uma lógica que decorre da leitura. É só prestarmos atenção. O acordo coletivo de trabalho, ele só deveria fazer sentido para melhorar a situação do empregado em determinada empresa. Por isso que, se esse acordo for mais desvantajoso, aplica-se a convenção, a norma mais favorável. Agora, o que ocorre por vezes, muitas vezes esse acordo é desvantajoso comparado com a convenção. A ideia de norma mais favorável é aquele critério de hierarquia que inexiste, né, pessoal? Sempre vai se buscar a norma mais favorável. Mas a lógica do 620 é essa, o acordo ele deveria ser sempre mais vantajoso. Contudo, não é incomum que os acordos sejam lesivos aos interesses do trabalhador quando comparados com as normas coletivas das convenções, quando coexiste acordo e convenção coletiva de trabalho, tá, pessoal? A súmula número 202 fala da gratificação por tempo de serviço. Se houver previsão de gratificação em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado vai receber a que for mais benéfica, ok, pessoal? Novamente, aí a ideia de norma mais favorável, a ideia de se buscar o que é mais favorável. Se houver ao mesmo tempo coexistir um acordo coletivo, uma convenção coletiva ou sentença normativa, se aplica a norma mais benéfica. Isso decorre do princípio da proteção. Condição mais benéfica, mais uma vez, uma coisa vai ao encontro da outra, pessoal. São realidades normativas que se complementam, que estão de mãos dadas. O artigo 468 da CLT, que traz não só a ideia de condição mais benéfica, como a proibição de alteração lesiva unilateral, a proibição da alteração lesiva pelo empregador em prejuízo do empregado. Só será lícita no decorrer do contrato de trabalho, qualquer alteração só será lícita se houver mútuo consentimento e mesmo assim, desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade. Ok, pessoal? Importante isso. Aqui eu faço uma pequena pausa, peço um pouquinho mais da paciência de vocês para nós podermos terminar essa aula, ok? Quero fazer um pouquinho, vamos estender um pouquinho mais, mas é necessário. Então, o princípio da proteção, norma mais favorável, condição mais benéfica, proibição da alteração unilateral por parte do empregador que for lesiva ao empregado. Ok? Norma mais benéfica. Vimos lá o artigo 620 da CLT, anotem aí. Vimos a súmula número 202 do TST. Agora estamos aqui vendo o artigo 468 da CLT, que exige que qualquer alteração não se dê em prejuízo do empregado, sempre há necessidade do seu consentimento e mesmo assim não poderá alterar para pior. Ok, pessoal? Ok. No mesmo slide eu parei e chamei vocês aqui
porque embaixo vai estar a súmula número 277 do TST. A súmula 277, o 468, diz do contrato individual do trabalho. Então é uma questão individual, uma alteração lesiva do contrato individualmente considerado. A súmula número 277, por que ela entra nessa ideia de condição mais benéfica? A 277, ela também vai ao encontro dessa ideia, mas no âmbito do direito coletivo do trabalho, ou seja, o acordo ou convenção coletiva que perde a validade. Esse acordo ou convenção coletiva poderá ser celebrado pelo prazo máximo de 2 anos. Se ao final dos 2 anos, pode ser 1 ano, tá, pessoal? Pode ser 6 meses. Normalmente são 1 ou 2 anos de vigência. No final do prazo de vigência do instrumento negocial coletivo, do acordo ou da convenção coletiva de trabalho, se as partes não entabularem um novo instrumento negocial coletivo, as cláusulas coletivas, as normas coletivas anteriores daquele instrumento que perdeu a sua validade, continuam a produzir efeitos. Continuam aderentes ao contrato de trabalho. Elas aderem e continuam válidas, até que sobrevenha um novo instrumento negocial coletivo. É a ultratividade das normas coletivas. O 468 refere-se ao contrato individual de trabalho e a súmula 277 do TST ao acordo e convenção coletiva de trabalho. Ok, pessoal? Não confundam, mas vão ao encontro da condição mais benéfica. Porém, essa súmula número 277, ela está com seus efeitos suspensos em virtude de uma liminar do ministro Gilmar Mendes no âmbito da ação de descumprimento de preceito fundamental número 323. A constitucionalidade, ou melhor dizendo, né, o descumprimento de preceito fundamental está em discussão. A súmula, ela vai de encontro, ela contraria preceitos fundamentais dispostos na Constituição da República e, portanto, esse entendimento está suspenso até que o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal, analise o mérito da ação de descumprimento de preceito fundamental. Tá bom, pessoal? Mas saibam disso daí, tá joia? Imperatividade das normas trabalhistas. Estamos acabando. Vamos lá. É o caráter cogente, lembra, pessoal? O caráter cogente, a intervenção do Estado para equilibrar os poderes dos sujeitos da relação jurídica de direito trabalhista. Busca-se neutralizar esse desequilíbrio, ok? Então, nem mesmo a negociação coletiva poderá, as normas coletivas resultantes da negociação coletiva, postas no acordo e na convenção coletiva do trabalho, poderão contrariar o caráter cogente das normas jurídicas. A gente chama esse caráter cogente o núcleo, né? Núcleo de fundamentalidade das normas jurídicas trabalhistas. Alguns também dizem de reserva legal. Veja, discute-se muito no atual momento de reforma trabalhista, o projeto de reforma, que essa indisponibilidade não é absoluta. E não é mesmo, pessoal. A indisponibilidade é relativa. Contudo, há um núcleo imperativo fundamental que não pode ser contrariado por normas jurídicas que vierem a ser criadas. Qual é esse núcleo? A reforma trabalhista diz que o núcleo é tão somente
o que está posto de forma clara, direta e plena na Constituição da República. São aqueles direitos trabalhistas do artigo 7º da Constituição da República que não dependem de regulamentação para sua eficácia. Certo, pessoal? Contudo, há toda uma resistência que advém de uma leitura ampliativa, daquilo que está na Constituição da República. O núcleo não seria tão somente o que está na Constituição da República, mas seria também aquilo que está posto na CLT em diversos de seus dispositivos. A reforma trabalhista, no que tange a CLT, praticamente só salvou as normas de saúde e segurança do trabalho. E mesmo assim, entende que jornada de trabalho não é norma de saúde e segurança, o que, com a devida vênia, é um completo descalabro jurídico, um absurdo que não se sustenta do ponto de vista normativo e do ponto de vista da racionalidade dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Princípio da primazia da realidade, artigo 9º da CLT. Veja, deve prevalecer aquilo que ocorre na realidade. Toda a tentativa de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos da CLT será tida como nula. Certo, pessoal? Esse artigo, eu costumo me emocionar com ele. É lindo esse artigo. É um dos artigos mais belos do ordenamento jurídico brasileiro. Várias codificações, o direito civil não teve a coragem, a clarividência desse artigo. É a primazia da realidade. No direito de família vocês têm primazia da realidade. No direito do consumidor tem primazia da realidade. No direito ambiental tem primazia da realidade. O que vem, a CLT inova porque ela traz de forma ampla um comando bastante claro, um comando que permite ao intérprete ou ao aplicador tolher todas as tentativas de desvirtuamento e fraude da legislação trabalhista. A realidade prevalece sobre a forma. Fraudes na contratação, trabalho autônomo, pejotização, falsos sócios, cooperativas fraudulentas, tentativas de mascarar a relação de emprego serão tidas como nula. Não importa os documentos, não importa a forma, não importa as tentativas formais de dizerem o contrário. Prevalece aquilo que é real. Um dos princípios mais caros e mais importantes ao direito do trabalho. Por fim, princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado. Por fim, não, né? Já tratamos desse princípio, 468 da CLT. O princípio da continuidade da relação de emprego. Contrato de trabalho, em regra, é por tempo indeterminado. Só se houver contrato expresso, contrato escrito, dizendo que é por tempo determinado. Caso assim não for, o contrato é por tempo indeterminado. Presume-se sempre a sua continuidade e é por essa razão que a súmula número 212 do TST traz ao empregador o ônus da prova acerca do término do contrato de trabalho. Ok, pessoal? Muito importante. Agora sim, como fim da nossa aula, que se estendeu um pouquinho, peço desculpa a vocês que já estão cansados, princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade, que é relativo, contudo, né, a ideia que se extrai é que o empregado não pode renunciar aos direitos e vantagens assegurados em lei, nas normas cogentes, naquilo que é tido como inderrogável pela vontade, pela autonomia da vontade. Ok, pessoal? São as barreiras trazidas pelo direito do trabalho. Súmula 276 vai dizer que o empregado não pode renunciar ao aviso prévio.
mesmo que ele seja dispensado do cumprimento do aviso prévio, ele não poderá renunciar ao valor pecuniário ou à possibilidade ao valor pecuniário decorrente, mesmo que ele seja dispensado. Esse direito de aviso prévio é irrenunciável, a não ser que se comprove que ele obteve um novo emprego. É um dos fundamentos do aviso prévio, é oportunizar ao empregado a possibilidade de obter um novo emprego no caso da dispensa imotivada. Certo, pessoal? Em relação ao salário, decorrência da irrenunciabilidade, a irrenunciabilidade em torno do salário, que tem duas vertentes, a irredutibilidade e a intangibilidade. Ok, pessoal? Irredutibilidade e intangibilidade. O salário é irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo de trabalho em contrário. Por quê? A própria Constituição, no inciso 6 do artigo 7º, permite que um instrumento negocial coletivo preveja redução salarial diante de hipóteses excepcionais, crises como a atual em que vivemos no nosso país. E a intangibilidade vai impedir descontos salariais. O salário é sagrado, né, pessoal? O salário é sagrado. Então, intangibilidade salarial. É absoluta essa intangibilidade? Não. A própria CLT permitirá descontos salariais. Normas coletivas poderão trazer benefícios que culminarão em descontos no salário, sem que isso seja tido como ilícito, como ilegal. Por fim, a OJ número 251, nessa ideia de descontos, existem aqueles permitidos pela lei e existem normas coletivas que, no caso dos trabalhadores frentistas de postos de combustível, permitem, desde que preenchidas determinadas condições, requisitos, desde que o empregado treinado não observe recomendações expressamente previstas no acordo ou na convenção coletiva de trabalho, permite-se o desconto do valor do cheque sem fundos. Veja, pessoal, desde que a norma coletiva traga critérios objetivos a serem observados pelo trabalhador, a fim de que ele não seja enganado, não seja vítima aí de estelionato de pessoas que utilizam cheque sem fundos. Então eu trouxe aqui para ilustrar, né? Como eu disse, é uma tônica do nosso curso. Sempre traremos súmulas relacionadas ao tema da aula. Agradeço sua paciência até aqui. Foi necessário, por uma questão didática, prolongarmos essa aula. Falamos dos principais princípios do direito do trabalho, terminamos com isso. Espero você para o nosso próximo encontro, para a nossa disciplina Direito do Trabalho. Esteja conosco, fique conosco, repercuta na comunidade PCI, naqueles que ainda não estão conosco, que ainda não são PCI, chame-os. É muito importante. Vamos, essa comunidade que vai atingir os seus objetivos. Estamos irmanados e juntos nesse caminho. Valeu, pessoal. Até a próxima.